Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Mateus capítulo 28, parte 3 hoje, episódio de número 689, oitava temporada. Contar um segredinho para vocês. Faltam 2 episódios para a gente terminar essa temporada. E eu estava olhando aqui, quando eu comecei o livro de Mateus, foi 6 de março. Nós estamos há exatamente 9 meses estudando o livro de Mateus. Olha que jornada fantástica, mas é muito conteúdo interessante, importante. Teologia bíblica, geografia, história, muito contexto importante para a gente entender melhor o texto bíblico. Você encontra aí outros episódios de outros livros da Bíblia. Esse é o 8º. Nós estamos no 5º do Novo Testamento e iremos para o 5º do Antigo Testamento em breve. Depois desses 2 episódios, iremos ver o livro de Deuteronômio e eu também conto com a sua audiência e a sua paciência, tá bom? Deus abençoe você que tem chegado aí pela primeira vez, a você que sempre está conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é um espaço para a gente meditar no texto bíblico. A proposta aqui é que você leia o capítulo da Bíblia e depois vem para cá, para estudar junto com a gente, compreender melhor todo o texto, contexto, uma interpretação histórico-gramatical, fidedigna ao texto. A nossa hermenêutica e exegese aqui, ela é bem fiel ao texto bíblico, então a gente traz muita bagagem própria e traz também muito conteúdo de muitos comentaristas e eruditos do texto bíblico aí, trazendo todo esse conhecimento para você, de forma gratuita, um toque no seu celular. Então veja, hoje nós vamos ver a impotência de uma desculpa tola, especificamente do versículo 13 desse capítulo 28, que diz assim, olha, recomendo-lhes, digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Olha só a desculpa tola que a gente vai falar hoje, dentre muitas coisas, tá bom? Vamos lá então. Se alguma vez houve uma desculpa tola oferecida, foi esta, meus queridos ouvintes. Se fossem soldados romanos que compunham a vigília, todos deveriam saber que era mentira, pois dormir em serviço era punido com a morte. Se fizessem parte da guarda do templo, todos saberiam que foram armados para contar essa história pelos inimigos de Jesus. Se for feita uma investigação sobre a fonte da informação de Mateus, pode ser suficiente lembrar que pelo menos 2 amigos de Nosso Senhor, José de Arimateia e Nicodemos, eram membros do Sinédrio e estavam totalmente cientes dos segredos do Sinédrio. Então veja que a invenção de uma desculpa e o suborno de homens para fazê-la mostram o quão perplexo o grupo estava com os fatos e incidentes relatados. Eles nunca tentaram negar os fatos. Eles inventaram uma desculpa que sabiam que não tinha um átomo de fundamento de fato. Aqueles vigias não podiam declarar que um único discípulo havia sido visto perto do local. É sempre verdade que eles correm grave perigo de se acusarem aqueles que tentam se desculpar. Essa desculpa, ela não enganou ninguém. Isso não enganou os vigias. Eles devem ter rido ao olhar para os rostos ansiosos desses oficiais e embolsado o dinheiro do silêncio. Eles sabiam perfeitamente bem que era tudo invenção
e nunca um discípulo havia tocado no corpo. Não enganou Pilatos, a quem o relatório certamente chegaria. Não enganou os discípulos, pois eles tinham consciências absolutamente silenciosas, e a ideia de roubar o corpo nunca lhes ocorrera. Isso não nos engana, pois podemos ver que dar uma desculpa tão mentirosa é exatamente o que o grupo sacerdotal era capaz de fazer. Mas roubar o corpo é exatamente o que os discípulos eram incapazes de fazer. Essa desculpa não ajudou aqueles que a fizeram. Não impediu a circulação do relato de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Esses homens gastaram seu dinheiro à toa e só se tornaram motivo de chacota. Ela chamou a atenção para os discípulos, ela fez os homens indagarem o que realmente tinha acontecido. Ela fez o fato da ressurreição milagrosa se destacar ainda mais claramente. Havia dúvidas quanto à ressurreição, isso era claro no versículo 17 desse capítulo 28. Se alguns duvidaram quando viram Jesus, não é de se surpreender que alguns duvidem agora, que já faz mais de 20 séculos que nosso Senhor esteve na terra entre os homens em forma visível. As coisas espirituais, elas alcançam além da nossa experiência cotidiana e lida com coisas de Deus e do mundo invisível. Se procurarmos uma demonstração matemática ou uma verificação científica dos fatos e doutrinas de nossa fé, muitas vezes ficaremos desapontados. Atualmente, neste mundo de luzes parciais, tais coisas nem sempre estão disponíveis, sob demanda. Se tivermos evidências suficientes para uma convicção razoável, isso é tudo o que realmente precisamos. Não sabemos por que alguns duvidaram. O próprio fato de alguns que o viram duvidaram sobre ele mostra que até mesmo os cristãos mais céticos viram o Cristo ressuscitado. Elas apenas mostram que ainda não temos luz plena. É nosso dever examinar as evidências da ressurreição, meus queridos ouvintes. Muitas vezes a dúvida se alimenta de si mesma. Algumas pessoas devoram livros céticos, mas não têm paciência para examinar o outro lado. Elas dão boas-vindas a dúvidas de todos os tipos, pensando que sua conduta é justa, generosa e liberal. Mas são muito relutantes em receber o que é instado em favor da verdade cristã. Depois, há aqueles que são descuidados demais para pensar seriamente. Eles pegam as dúvidas flutuantes e brincam com elas indolentemente. Não mais. Outros são sinceros na busca da verdade. Essas pessoas fariam bem em considerar as evidências da ressurreição de Cristo. O que aconteceu com seu corpo se ele não ressuscitou? Como poderiam homens que estavam desesperados de repente despertar com grande confiança se nenhuma ressurreição tivesse ocorrido para reavivar a sua fé? Se um ou dois fanáticos histéricos pudessem ter imaginado que tinham visto um fantasma voando no crepúsculo, isso é motivo para acreditar que uma dúzia de homens poderia ter tido uma alucinação semelhante, sem mencionar os 500 a quem Paulo se refere, muitos dos quais ele sabia que estavam vivos em sua época. A indubitável epístola de Paulo aos Coríntios resume essa evidência com grande força. A fé na ressurreição, ela depende amplamente da nossa ideia a respeito de Cristo. Esta não é meramente uma questão de um fato histórico. A ressurreição de Cristo não deve ser comparada com a lendária ressurreição de Nero. Não sei se você já ouviu essa história. Nós temos primeiro que aprender quem foi Cristo. A natureza única de Cristo vista em sua vida terrena nos prepara para crer em sua
ressurreição. Não é meramente uma ressurreição, é a ressurreição de Cristo que devemos ver como a coroação de sua vida maravilhosa na terra. O versículo 18 ao 20, ele vai nos apresentando a grande comissão dispensada aos discípulos. Esta é a grande carta missionária. Aqui está mais do que nossa justificativa para incitar o trabalho missionário, mais do que nosso encorajamento para mantê-lo. Aqui está o nosso dever positivo de evangelizar o mundo. Vamos olhar para a fonte, o objeto e o encorajamento dessa grande comissão. Quanto à fonte, é a autoridade e o mandamento de Cristo. A autoridade de Cristo. Jesus fala essas palavras após a sua ressurreição. Ele agora será exaltado à direita de Deus, mas sua exaltação não é para um lugar de honras ociosas, é para um trono de poder. A autoridade que ele conquistou por seu triunfo sobre o pecado e a morte, ele agora usará para conquistar o mundo. Essa é uma autoridade no céu. Portanto, meus queridos, envolverá bênçãos celestiais, perdão, regeneração e vida eterna. Também está na terra, portanto, trará inúmeras bênçãos e ajudará os homens aqui e agora. O comando de Cristo, ele usa a sua autoridade comissionando os seus discípulos a pregar o seu evangelho. A primeira reivindicação do trabalho missionário não vem da miséria e da necessidade dos gentios. Não vem das bênçãos do evangelho, que seria tão bom para todos compartilharem. Embora que estejam dois motivos poderosos, mas ele surge do comando direto de Cristo. A igreja que negligencia missões, ela está desconsiderando as ordens expressas de seu Senhor. Existe um objeto: ir. Os discípulos devem se tornar apóstolos, os cristãos devem ser missionários. Quando for possível, a igreja deve se espalhar para o exterior. Não devemos esperar que o mundo venha a Cristo, nós devemos sair pelo mundo para pregar a Cristo. O cristianismo deve ser ativo. Os cristãos devem agir para levar o evangelho a todos que ainda não o receberam. Uma das ordens é fazer discípulos. Não basta viver para si. Muitos fazem isso por razões puramente egoístas. O evangelho é espalhado pelo ensino. Há um ensino de grande poder na verdadeira vivência de uma vida cristã. Mas devemos acrescentar instruções definidas nas verdades da nossa fé. O reino dos céus repousa na verdade. Ele encontra seu caminho melhor através da divulgação de seus fatos e princípios. Ele não teme a luz, ele a acolhe e depois a espalha. Uma das ordens era ir, pregar e batizar. Não é apenas a verdade a ser pregada, Cristo requer uma confissão do discipulado. Ele espera que seu povo esteja unido na comunhão da igreja. A grande revelação central sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo deve ser o fundamento do nosso ensino e o vínculo da nossa união. Isso não significa que devemos compreender a Trindade. Significa que devemos conhecer a paternidade de Deus, a divindade e o poder salvador de Cristo e as influências graciosas do Espírito Santo de Deus. Ensinando-os a observar. Os convertidos missionários devem ser ensinados sobre a vontade e os mandamentos de Cristo, treinados em ética cristã também. Há um encorajamento, é a presença viva de Cristo. Não pregamos um Cristo morto ou ausente. Não tem a ver apenas com Jesus da história antiga. O Cristo vivo está conosco, mas isso não é tudo.
É um erro separar esse versículo do contexto do versículo anterior, como é frequentemente o caso no discurso popular. Cristo está conosco em nosso trabalho missionário. Não temos o direito de esperar o encorajamento de sua presença se não cumprirmos a condição que ele estabelece. A igreja missionária é a igreja que tem mais de Cristo. Ah, Jesus lindo, o poder e a inspiração do trabalho missionário é sua presença em nosso meio. A presença permanente de Cristo. Ele está com seu povo em seu trabalho missionário até o fim do mundo. Obrigado, Jesus. Então o trabalho missionário ele deve ser contínuo. Então Cristo está conosco agora, nesta obra tão verdadeiramente quanto esteve com os apóstolos. Não podemos falhar com tal presença dispensada sobre nós. Devemos pregar a todas as nações. E no final a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, meus queridos, como poderiam homens derrotados e desanimados, como os discípulos após a crucificação, de repente se transformar em pregadores ousados e confiantes? Se a ressurreição de Jesus não tivesse ocorrido para reacender a sua fé, não é evidente que uma desculpa tão frágil e contraditória como a inventada pelos inimigos de Jesus só serviu para fortalecer ainda mais o testemunho da ressurreição? Vamos orar para a gente encerrar o penúltimo episódio dessa temporada. Ora comigo. Busque um local em silêncio, tranquilo, para a gente falar com esse Jesus vivo. Obrigado, Jesus, porque tu estás vivo no nosso meio. Ó Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos pela verdade da ressurreição que ilumina nossas vidas e dá sentido à nossa fé. Ajuda-nos a examinar as evidências de tua vitória com um coração sincero e uma mente aberta. Que a tua presença, viva e permanente, nos encoraje a compartilhar o teu amor, a proclamar a tua palavra ao mundo, até que toda a terra esteja cheia do teu conhecimento, como as águas cobrem o mar. Amém, amém e amém. Oh, meu querido, minha querida, Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra fale poderosamente ao seu coraçãozinho e você seja edificado, transformado, renovado pelo poder da palavra de Deus. Volta no próximo episódio, que vai ser o último dessa temporada. E eu estou muito contente, porque Jesus está me dando força para aguentar 9 meses debruçado sobre um livro da Bíblia, meditando, buscando, cavando o tesouro da palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a você pela audiência e pela paciência. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.